Igreja Batista Renovada Moriá. Conferências Anabatistas 2020. A história dos Anabatistas. Conferencistas: Mestre Henrique Ventura e Reverendo Glauco Barreira Magalhães Filho. Nesse momento vamos ficar de pé, fazer uma oração a Deus para darmos início. Se algum irmão... não tem irmão, Pronto. Vamos ficar então de pé para nós orarmos a Deus. Soberano Altíssimo Deus, nosso Pai, nós que somos agradecidos por esse momento, por estarmos aqui neste lugar, para meditarmos, refletirmos em questões históricas, ó Pai, ligadas à sucessão dos anabatistas, ao seu modo de vida, às suas características, à sua fidelidade, e que nós possamos, ó Deus, encontrar inspiração, exemplo, modelo, ó Pai, para seguir através do testemunho daqueles que foram antes de nós. Assim nós rogamos a Tua graça, pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós hoje vamos tratar de aspectos históricos do anabatismo, uma coisa ou outra, né? E nesse momento eu vou passar a palavra para o irmão Henrique, que vai tratar sobre as características dos anabatistas em um determinado momento da história. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Se irmãos puderem chegar mais para frente, melhor ainda, né? Louvado seja o nome de Jesus. Eu pretendo, meus irmãos, falar do anabatismo, da vida prática dos anabatistas nos Países Baixos do século XVI. Quando eu falo em Países Baixos, eu estou me referindo ao norte da Europa e especificamente à Holanda, Bélgica e Frísia. Então eu pretendo situar como viviam os anabatistas nesse contexto histórico. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu sinto a necessidade de fazer duas observações que eu reputo como importante, até para que os irmãos possam entender o contexto do anabatismo nesse momento da história. A primeira observação que eu faço é a seguinte: quando nós falamos que o anabatismo é a sucessão, nós não estamos nos referindo apenas à sucessão de pessoas, mas a uma continuidade da igreja verdadeira fundada por Jesus aqui nesse mundo, a igreja visível, a igreja local, a igreja guardiã da sã doutrina. Quando afirmamos, por exemplo, que Moriá é uma continuidade ou uma sucessão do anabatismo histórico fiel à sã doutrina, nós estamos dizendo com isso que a chama da verdade, que foi entregue pelo Senhor Jesus à sua igreja lá nos primórdios, ela continua acesa no mundo através de nós. Portanto, sucessão anabatista é muito mais do que sucessão de pessoas, é a continuidade da igreja verdadeira fundada pelo Senhor Jesus. Eu vou fazer inclusive uma citação no livro Guardando a Fé, que por sua vez já é uma citação do livro Espelho dos Mártires, escrito no século XVII por Van Baget, que era anabatista, e ele escreve este livro onde relata martírios dos cristãos anabatistas por causa da sua fé, mas como um pano de fundo, ele apresenta a visão que os anabatistas tinham de si mesmo no tocante a essa questão de ser a continuidade da igreja verdadeira. Na página de número 156 do livro Guardando a Fé, ele vai dizer o seguinte: eu fiz aqui um recorte da fala dele, porque é um tanto quanto longa,
mas é para os irmãos perceberem como esta afirmação é forte, ela é histórica, de considerar o anabatismo como sendo a continuidade da igreja verdadeira. Ele diz assim: é um fato, portanto, que a igreja visível de Jesus Cristo, pois é nela que a pregação do Santo Evangelho, a fé, o batismo, entre outras coisas, tem seu fundamento, existirá durante todas as idades, até a consumação dos tempos, pois caso contrário, a promessa, certamente estou convosco todos os dias, não poderia ser cumprida nela. E aí ele segue: a sucessão de doutrina é uma prova da sucessão de pessoas, de forma que esta não pode existir sem aquela. E havendo a sucessão de doutrina, não é preciso procurar tão detalhadamente pela sucessão de pessoas, mas onde se encontram as duas, fundamentadas na verdade, não há motivo de duvidar que ali também se encontre a verdadeira e genuína igreja de Deus, em que Deus habita e anda, e em quem há a promessa da vida eterna e bendita, tão exaltada e ensinada nas Escrituras. Aí ele continua: podemos aqui aplicar as palavras de Tertuliano. Ele afirma: a igreja cristã não é chamada apostólica apenas por causa da sucessão de pessoas, mas devido à doutrina, já que ela conserva a doutrina dos apóstolos. Portanto, ficou bem claro que suceder ao movimento anabatista ao longo das idades, como é citado aqui, ao longo dos tempos, nada mais é do que continuar a mensagem da sã doutrina neste mundo. E a segunda observação, que tem relação com a primeira, diz respeito ao fato de que o que se tem sobre o anabatismo, na grande maioria das vezes, é uma visão negativa, até certo ponto pejorativa, do movimento anabatista, querendo negá-lo como esta sucessão da verdade apostólica. E via de regra, o que se tem escritos sobre anabatistas é do ponto de vista do inimigo, da igreja católica ou de alguns protestantes mais radicais, aversos ao anabatismo, e isso faz com que a maioria das pessoas que não se aprofundam na temática passem a achar e afirmar que o anabatismo não corresponde à verdade apostólica que ele diz seguir. Muitos afirmam que a vida prática dos anabatistas não correspondiam à mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E isso se dá em grande parte por isso, porque a imagem que se criou do anabatismo, na sua grande maioria, é conforme a visão do inimigo. Mas aí alguém pode pensar: irmão Henrique, de onde essas pessoas tiram essa imagem negativa da qual você fala? Porque eles devem ter alguma fonte, eles não iriam simplesmente inventar histórias sobre o anabatismo e sair propagando. E de fato, irmãos, essa visão negativa que é passada acerca do anabatismo, elas se fundamentam em fatos sim, mas em fatos que, ou por má fé, ou por ignorância, não são explicados nos seus detalhes. Preferem transmitir o fato de maneira grosseira, sem especificar. E aí acaba, fatalmente, criando essa imagem do movimento anabatista como sendo um movimento herege. Por exemplo, nos Países Baixos, no século XVI, mais especificamente na Frísia, depois vai para a Holanda, no século XVI, por volta de 1532, surgiu um pregador anabatista, no começo, chamado Melchior Hoffman. Este homem havia trabalhado ao lado do luteranismo, mas rompe com Lutero,
E lá na Alemanha mesmo, ele é batizado por um grupo de anabatistas, na cidade de Strasbourg. E ele viaja para a Holanda. Dizem que ele é um pregador muito ousado e rapidamente lá na Holanda consegue converter com as suas pregações, inclusive de maneira pública, 300 pessoas ao anabatismo. E aí dizem os historiadores que a Igreja Católica ficou revoltada com este feito bastante ousado e o perseguiu. Ele volta para a Alemanha, mas deixa lá, em uma cidade da Holanda, cerca de 300 irmãos e vários dentre eles consagrados a pastor, para disseminar e para pregar a mensagem anabatista. Quando ele volta para a Alemanha, ele recebe uma profecia que dizia que ele seria o Elias daquele presente momento, que Deus o usaria para implantar a Nova Jerusalém lá na Alemanha, na cidade de Strasbourg. Estranhamente, ele aceita essa profecia e passa a se intitular como sendo o Elias daquele presente momento, e que realmente Jesus voltaria no ano de 1533 e implantaria a cidade de Nova Jerusalém lá na Alemanha. E ele acaba se tornando uma pessoa fanática por profecias, especialmente as escatológicas. Dizem, inclusive, que quando ele começou a pregar que seria o Elias, que anunciaria a volta de Cristo, ele começou a pregar isso de maneira pública, porque ele passou a acreditar que realmente seria assim. Dizem que ele foi preso, e quando ele foi preso, ele jogou o chapéu para cima, os sapatos para o alto, e festejou, porque ele entendia que ali era um sinal de que a profecia iria se cumprir. Mas na verdade, irmãos, ele passa 10 anos longos na cadeia, a profecia não se cumpre, ele morre frustrado. Só que os escritos dele vai cair na mão de 2 homens da Holanda, chamado Jan Matthias e John de Leyden. E esses 2 homens vão pegar esses ensinos loucos de Melchior, inclusive eles passam a ser chamados de Melchioritas, em referência a Melchior, vão até os anabatistas que estavam lá em Amsterdã, na Holanda, e dizem: olha, nós somos os sucessores de Melchior, e um deles se intitula como sendo Enoque. E aí eles afirmam: olha, a profecia que foi dita a Melchior vai se cumprir, ele só errou no lugar onde a Nova Jerusalém vai ser implantada. No lugar de ser lá na Alemanha, vai ser aqui na Holanda. Os irmãos, no primeiro momento, recusaram esta mensagem, porque, dentre outras coisas, eles diziam também o seguinte: olha, a perseguição vai acabar, Deus vai implantar o reino de Deus aqui na terra, e se for preciso, nós vamos pegar na espada e vamos guerrear contra os protestantes e contra os católicos, mas nós vamos implantar o reino de Deus aqui na Holanda. E, meus irmãos, aí você já encontra um ponto de dissidência com a mensagem genuína do anabatismo, que é o da não resistência, de não pegar em armas, do pacifismo aos moldes de Cristo. Então esses homens conseguem muitos adeptos, muito embora um pequeno grupo se mantenha resistente a eles. Mas, irmãos, de maneira estranha ou impulsionado por Satanás, esses 2 homens conseguem conquistar uma cidade inteira e implantar o que eles diziam na época ser o reino de Cristo na terra. Eu tenho uma citação acerca disso, que narra melhor os fatos do que eu. Ela se encontra no livro Não Vim Trazer Paz, e ela narra exatamente esta façanha desse grupo que continuava se intitulando anabatista, muito embora rompendo
com as bases do anabatismo genuíno histórico. Na página 60 do livro que eu cito, nós temos aqui uma narrativa de como se tornou a cidade que eles tomaram. Diz assim: os seguidores de Jean Matias foram dispersos para os 4 ventos, onde continuaram divulgando sua doutrina, que em poucas palavras é chegar ao reino de Deus. Através de uma série de circunstâncias interessantes, Jean conseguiu tomar a cidade de Münster e se entronizar como rei. Os povos da Europa foram convidados a vir a Münster e fazer parte de seu reino. Milhares de camponeses iniciaram a peregrinação a Münster. Muitos navios embarcaram de Amsterdã e de outras cidades, lotados de fiéis com destino à terra de promessa. As autoridades fizeram o possível para barrar a entrada destes peregrinos, mas mesmo assim, muitos conseguiram entrar, pessoas falsas sem escrúpulos. Toda sorte de gente foi para esse arraial aí, que era considerado por eles a terra prometida. Segue o autor do livro. Não havendo outra solução, as autoridades sitiaram a cidade e logo as multidões presas dentro dos muros da cidade começaram a passar fome. O rei Jean Matias, sem qualquer aviso ou explicação lógica, junto com 20 companheiros, de repente saíram para lutar com os soldados do lado de fora. Jean foi morto e seus seguidores levados presos. Mesmo assim, a cidade não se entregou. Jean de Leyden, que era o companheiro do que foi morto, tornou-se o novo rei. Os famintos dentro da cidade começaram a rebelar-se. Com grande crueldade, os soldados atacaram e sufocaram o levante, executando os líderes. Nestas alturas, o movimento havia assumido proporções grotescas, pois para distrair o povo que passava fome, foram organizados bailes e festas todos os dias, que iam até tarde da noite. E como isto não fosse suficiente, foram também introduzidas a poligamia e outras práticas pecaminosas. Münster foi transformada num objeto de escárnio na Europa toda. E meus irmãos, as autoridades católicas e muitos protestantes pegaram esse fato e começaram a divulgar como sendo a realidade, vida e prática dos anabatistas. E por incrível que pareça, esse acontecimento e a divulgação dele, com o intuito de manchar a imagem do anabatismo, ganhou muita força, de modo que, como diz aqui o autor do livro, o anabatismo passou a ser visto neste momento, não só nos Países Baixos, mas na Europa toda, como sendo um movimento que não tinha nada de cristianismo em seu seio. Só, irmãos, que isso não é verdade. Quando esses 2 homens, baseados na ideia de Melchior, chegaram com esta conversa, inclusive visitando clandestinamente as reuniões dos anabatistas genuínos, e quando eles começaram a pregar, os anabatistas sinceros começaram a desconfiar que tinha alguma coisa errada, porque a fala deles de que Deus iria implantar o reino de Deus ali e que as perseguições não iriam mais acontecer, os espantou. E eles disseram: não, tem alguma coisa errada. Dentre esses homens que não aceitaram a pregação desses 2, temos Oppen e Dietrich Philips, que eram 2 irmãos. E meus irmãos, esses 2 irmãos se manteram fiéis à mensagem do anabatismo, não interagiram com esses anabatistas falsos e permaneceram fiéis. Só que esse detalhe, os católicos e os protestantes não falaram. Colocaram como se o anabatismo nos Países Baixos se resumissem às ideias de Melchior e dos seus discípulos. E acerca desse grupo pequeno do anabatismo que se manteve fiel à palavra de Deus, o autor desse livro diz: o fato de terem sido enganados por estes falsos profetas tocou profundamente os irmãos Oppen e Dietrich Philips, porque no primeiro momento eles os ouviram,
Porque eles diziam, olha, nós temos a autoridade do Espírito Santo. Eles, muito humildes, se você está dizendo que tem a autoridade do Espírito Santo, a gente vai dar crédito. Mas depois eles perceberam que não tinha nada de Deus naquele negócio. E aí ele diz, bem como os demais seguidores destes homens, compreenderam que se quisessem edificar a verdadeira igreja de Deus, ela teria que ser alicerçada na palavra de Deus, e não em sonhos e visões deturpadas de homens egoístas e enganadores. Os irmãos Philips agora viam com mais clareza as dificuldades que lhe esperavam pela frente. Muitas vezes ficaram desanimados, sem saber para onde virar. Agora eram perseguições não apenas pelas autoridades da Frísia, mas também pelos irmãos anteriores, aos quais eles haviam admoestado de que depois de se verem enganados. Então, meus irmãos, as informações que chegam como esta daqui, pode desconfiar e ir atrás, que tem coisas que não foram ditas. Na verdade, houve sim esse grupo anabatista dissidente que saiu do prumo, mas também é verdade que um pequeno grupo continuou no prumo e fiel à palavra de Deus. Então nós temos o seguinte, para mostrar que realmente o anabatismo é a continuidade da igreja apostólica, não só no que tange a questão apologética de defender a verdade, mas numa vida cristã conforme os ensinamentos de Cristo, nós temos que encontrar falas de pessoas que não sejam anabatistas, mas que falem a verdade sobre o movimento. Onde é que eu quero chegar? Se você pegar uma fonte que fala mal do anabatismo, mas ser um inimigo do anabatismo, ora, é muito fácil, se você tiver a tendência de não querer a verdade, de dizer, olha aí como o anabatismo não é a continuidade da igreja verdadeira. Agora, se você se deparar com pessoas que não são anabatistas, mas que conviveram com eles, dizendo que ali realmente se encontra um seguidor de Jesus, aí a história muda. É exatamente o que eu quero fazer a partir de agora. Nós vamos ver, com citações históricas, de que o anabatismo nos Países Baixos correspondia sim à verdade do Evangelho no que tange a vida prática. Eu não vou fazer citações dos anabatistas combatendo o batismo infantil, dizendo que a pessoa que foi batizada quando criança precisa ser rebatizada. Não vou citar nada disso, eu vou citar falas que apontam para o cristianismo genuíno no que diz respeito à vida prática. A primeira citação que eu vou fazer é acerca de um anabatista que foi decapitado na Frísia, chamado Singer Snyder. Ele é batizado dentro do grupo anabatista, se torna anabatista e passa a pregar contra o batismo infantil. As autoridades católicas o prendem e marcaram a data da sua execução para que ele fosse decapitado em 1532, numa segunda-feira à tarde. E ele tinha dois amigos incrédulos, portanto não eram anabatistas, chamado Tadeus e André. E esses dois homens, quando viram o que iria acontecer com Snyder, inclusive os dois eram parte da banda, eram percussionistas da banda que tocava na hora da execução, porque tinha toda uma formalidade. Eles se inquietam com a prisão de Snyder, ficam revoltados pelo fato deles passarem a ser chamados de herege, mas que era um homem santo. E aí eu tenho aqui o diálogo dos dois acerca do anabatista que ia ser decapitado. E o diálogo deles, dos dois amigos de Snyder, se encontra no livro Não Vim Trazer Paz, na página de número 122. A melhor, página 11 e 22, são duas citações. A primeira é do diálogo, que
vai mostrar como o anabatista verdadeiro era visto dentro do seu cotidiano. Os dois dialogando. Tadeus diz para André: se C.J. Snyder é herege, então todos somos hereges. Ele é o tipo de homem que eu queria ser. No mês passado, quando a epidemia deixou todo mundo de cama, a vida aí, irmãos, a epidemia vem de longe. Quem veio cuidar de nós? C.J. Snyder e sua filha. E quando o dono da casa que eu alugo quis me colocar na rua, porque o dinheiro que ganhava como soldado não dava, quem me arrumou um bico como ajudante de alfaiate? Quem me ajudou a aprender a profissão? Como cortar pano, como costurar, como fazer tudo? Foi Cícero. Foi ele mesmo. Nunca vi um homem tão bondoso. Aqui é uma citação de uma pessoa que não é anabatista, colocando este homem que ia ser decapitado num padrão moral lá em cima. E tem mais, quando Cícero vai ser decapitado em praça pública, olha o que Tadeus vai fazer diante do governador da cidade. Olha lá, o espetáculo, o anabatista para ser decapitado, o governador dando a ordem para a banda tocar, e ele, que é o percussionista da banda, Tadeus, diz o seguinte: o governador fez sinal para os percussionistas voltarem a tocar, mas foi interrompido quando Tadeus diz, de um pulo se colocou ao lado do preso e com a voz pesada gritou: mentira, pura mentira, conheço o Snyder há mais de 2 anos e sei que não tem um homem melhor do que ele. Ele se encontra preso aqui porque vocês, fariseus, não aguentam ver um verdadeiro cristão. Aleluia, irmão. Isso aqui foi em praça pública. Sabe o que aconteceu com Tadeus? Se não sai fugir da cidade, ia ser decapitado também. E Andrés, o amigo dele, vendo aquilo dali, acaba depois também se convertendo ao anabatismo. Mas alguém pode questionar e dizer o seguinte: mas irmão Henrique, tu está citando aí uma fala de um anabatista de um modo individual. Agora eu queria ver você mostrar uma fala de quem não é anabatista, falando da coletividade, do grupo de anabatistas. E tem, irmãos. E aí, esta minha fala ganha maior conotação ainda, porque vai mostrar exatamente que os anabatistas do norte da Europa, que se manteve fiel à palavra de Deus, corresponde realmente aos ensinos da Bíblia Sagrada que os apóstolos ensinaram e receberam de Jesus Cristo. O fato que eu vou falar agora é com outro anabatista, que ficou conhecido como o julgamento de Claes de Plaid. Claes é o nome dele, de Plaid, provavelmente a cidade. Ele foi preso pelas autoridades católicas e passou por um julgamento. Foram várias sessões de inquirição, de interrogatório. Em uma delas, um dos padres que faziam parte ali da comissão para poder encontrar base para sentenciá-lo à morte, vai dizer o seguinte, página 214 do mesmo livro, Não Vim Trazer Paz. Olha o que é que o sacerdote católico vai dizer do anabatista: não tenho nada contra a maneira como os anabatistas vivem. Portanto, eles estão aqui falando da coletividade, do grupo, os anabatistas, igreja local, visível. Não está falando aqui de um indivíduo, está falando do grupo. Vocês tratam seu vizinho assim como gostaria de ser tratado por ele. Aqui a gente já encontra um ponto de convergência com um dos ensinos de Cristo, que foi: o que quereis que os homens vos façam, façais vós também a eles. E esses anabatistas seguiam à risca essa ética de Jesus Cristo. Aí continua o sacerdote católico: vivem em paz. Aí aqui a gente já encontra outra convergência com os ensinos apostólicos que recomendam que o crente deve viver em paz,
Paulo diz: se depender de vós, tenhais paz com todos os homens. A Bíblia Sagrada diz: segui a paz, busque-a e a siga. Hebreus 12:14: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí continua o sacerdote católico: vive em paz, amor e união uns com os outros, o que é bom. Ou seja, os anabatistas lá do norte da Europa, eles se ajudavam mutuamente, eles eram conhecidos pelo amor que tinham uns pelos outros. Aqui a gente encontra convergência também com um dos ensinos de Cristo, quando ele disse: vós sereis conhecidos pelo amor. E Jesus estava falando do amor exatamente dele, de Cristo, porque no verso anterior Jesus diz: novo mandamento vos dou, vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então aqui o sacerdote católico já encontra 3 características. Eles seguiam a ética de Cristo em relação aos que estavam de fora, viviam em paz, viviam em amor e em união. Aí o sacerdote católico continua: vocês se auxiliam na hora das dificuldades e entregam as vidas uns pelos outros. Convergência com outro ensinamento da igreja primitiva, quando diz: ninguém passava dificuldade, porque os irmãos que tinham mais posses vendiam suas propriedades e dividiam com cada um segundo a sua necessidade. Encontra convergência com os ensinos de Paulo, quando Paulo diz: acudir aos santos nas suas necessidades. E aí o sacerdote continua e diz: o que é muito bom, não posso falar nada contra isso. Vocês excluem da igreja os desordeiros, contra isso eu não posso falar nada. Ou seja, aqui o sacerdote católico encontra outro ponto que é característico do anabatismo. Qual? A ideia de que numa igreja local tem que ter apenas salvo, pessoas que estão comprometidas com a verdade. E dentre os anabatistas verdadeiros, aqueles que eram desordeiros, entenda aqui desordeiros como aqueles que não andavam segundo o ensino, tinham de ser disciplinados. E na disciplina, a pessoa ia mostrar se realmente queria seguir o Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, a pessoa era excluída do grupo. E o sacerdote católico reconhece isso no grupo dos anabatistas, do qual Clares fazia parte. Portanto, irmãos, está aqui uma prova histórica de alguém que não é anabatista, mostrando que o anabatismo genuíno, o anabatismo verdadeiro, seguia a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Tinham uma vida cotidiana baseada totalmente na palavra de Deus. E esse modelo que é colocado aqui na fala do sacerdote católico é exatamente o modelo de uma igreja cristã verdadeira. Aqui está caracterizado pela boca de um padre o anabatismo histórico verdadeiro. Portanto, aqui é sepultado de vez essa falácia de que o anabatismo não seguia a verdade do Evangelho por conta de grupos dissidentes que apareceram na história. O anabatismo verdadeiro sempre trilhou os caminhos da verdade, como nós acabamos de ver. Portanto, eu fico aqui a minha participação, agradecendo a oportunidade, e que Deus abençoe a todos. Passa agora a palavra.